Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o DC Notícias Web nessa terça-feira. Você pode acompanhar pelo YouTube através do QR Code que está aí no canto da tela. Veja os destaques dessa edição. Tristeza e comoção no Parque das Aves. 172 flamingos são encontrados mortos. Fique atento, agendamento para vacinação contra a Covid-19 é reaberto em Foz do Iguaçu. Saiba quais são os grupos que devem receber a imunização. Câmara debate nesta quarta-feira a retomada econômica do turismo. A proposta é da vereadora Anice Gazaui, que conversou com o DC Notícias Web. DC Notícias Web dessa terça-feira, 9 de novembro, já está no ar. Olá, nós abrimos essa edição do DC Notícias Web falando de uma cena triste que chocou funcionários no Parque das Aves e comoveu muitas pessoas. Ao chegarem ao atrativo para trabalhar, encontraram 172 flamingos mortos. As informações e detalhes com Eli Menezes. Uma fatalidade. Por volta da meia-noite, 2 onças entraram no viveiro dos flamingos, que fica no Parque das Aves, ao lado do Parque Nacional do Iguaçu. 172 flamingos dos 176 do local morreram. Segundo os biólogos que trabalham no atrativo, nem todos os animais vieram a óbito pelo contato direto com as onças. Alguns flamingos morreram pelo estresse da situação, fenômeno chamado de miopatia de captura. A notícia, dada logo pela manhã, tempos depois dos colaboradores chegarem para mais um dia de trabalho e darem de cara com a situação, foi recebida com muita tristeza por todos que de alguma maneira já tiveram contato com as aves. As primeiras chegaram no parque em 1995, eram apenas 16 e vítimas de maus tratos. Essa matéria, publicada em 2001 pelo Jornal do Iguaçu, mostra a notícia do primeiro flamingo que nasceu no cativeiro, fruto de muito trabalho e dedicação dos biólogos e demais colaboradores envolvidos com as aves. Observando o mapa do parque, nós conseguimos perceber que os flamingos eram um cartão postal. Os turistas e visitantes que passavam por aqui, logo na entrada, já contemplavam o tamanho e as cores das aves. O parque, em memória das aves e respeito aos colaboradores, decretou luto de 3 dias. Então hoje a gente teve um incidente aqui no Parque das Aves e a gente decidiu fechar o parque por 3 dias. Então hoje, terça, quarta e quinta, em luto pelos animais que morreram e pelos funcionários que estão muito abatidos e abalados com a situação toda. As 4 aves que sobreviveram seguem em observação. E segundo a assessoria do parque, são a confiança para que recomece uma nova colônia de flamingos e também uma nova história. E uma nota oficial foi emitida pelo projeto Onças do Iguaçu, esclarecendo o que pode ter acontecido diante dessa fatalidade. Isso mesmo, André e Luciano. O projeto Onças do Iguaçu, que monitora as onças que ficam no Parque Nacional do Iguaçu, na Mata Atlântica, emitiram uma nota nas redes sociais para esclarecer algumas dúvidas e alguns boatos que estavam surgindo. Eles falaram que identificaram as onças, uma era uma fêmea com o seu filhote, e que nessa época, geralmente, a mãe está ensinando o filhote a caçar. Eles lamentam o ocorrido e dizem que foi uma fatalidade, e que também o Parque das Aves é todo cercado e funcionários monitoram o perímetro e áreas internas diariamente e seguem orientações de segurança que são fornecidas por eles. Ainda assim, toda a proteção e cuidados não evitaram a entrada dos predadores. Eles também ressaltam que em 27 anos de existência do Parque das Aves, nenhum ocorrido, uma fatalidade como essa, tinha acontecido antes. E que também em toda a história, porque as onças sempre existiram no Parque Nacional do Iguaçu, que elas nunca foram agressivas e que nunca foi identificado ou notificado nenhuma ação, nenhum ataque dessas onças. Eles também esclarecem que as onças são animais selvagens, carnívoros e predadores. Elas caçam e se alimentam de outros animais, não são cruéis, são onças.
E sobre a segurança de visitar o Parque Nacional do Iguaçu, eles esclarecem também que é seguro sim, porque as onças tendem a se afastar de pessoas e buscar refúgio na mata, que é a sua casa de abrigo. Outra coisa que eles disseram que leram bastante foi sobre ter um surto de onças pintadas e de fato, ter acontecido esse ataque por conta do surto. Eles dizem que não existe um surto, totalmente ao contrário. A onça é um animal que há algum tempo atrás estava sendo extinta. Eles têm uma população ameaçada, estima de 28 animais espalhados pelos 185 mil hectares do Parque Nacional do Iguaçu. Essa é uma quantidade pequena para a área em questão. Em toda a Mata Atlântica existem cerca de 250 onças pintadas. Temos uma população criticamente ameaçada de extinção, que quase se extinguiu na década de 90 e que, com o esforço e dedicação de muita gente, vem se recuperando. Para finalizar a nota, eles dizem também que as onças não têm que ser julgadas como criminosas, e sim que ações continuem sendo realizadas para a conservação das mesmas. As medidas que o Parque das Aves vinha tomando há muitos anos, com o apoio do projeto Onças do Iguaçu, devem ser reforçadas, entre elas o monitoramento com algumas iniciativas. Veja a seguir. Agendamento para vacinação contra a Covid-19 é reaberto em Foz do Iguaçu. A Secretaria da Saúde abriu agendamento para vacinação em adolescentes e dose de reforço para idosos e trabalhadores da saúde. Moradores com a segunda dose da Pfizer prevista até o dia 30 de novembro também poderão agendar e antecipar a imunização nessa semana. A Secretaria Municipal de Saúde retomou o agendamento online para vacinação contra a Covid-19 em adolescentes de 12 a 17 anos, com e sem comorbidades. E também a dose de reforço para idosos e trabalhadores da saúde e a antecipação da segunda dose em moradores que tenham a aplicação da Pfizer para até dia 30 de novembro. De acordo ainda com a Secretaria, já foram disponibilizados mais de 4.000 doses para estes grupos. Até o momento, o município de Foz do Iguaçu tem 107% da população adulta vacinada com a primeira dose ou a dose única, e 90% com a segunda dose. Em adolescentes, já foram cerca de 70% com a primeira dose. Para fazer o agendamento da vacina, basta entrar no site que aparece no seu visor e escolher a unidade de saúde mais próxima. Lembrando que no dia da vacinação é necessário levar um documento oficial com foto, CPF, cartão do SUS se tiver e um comprovante de endereço. Os atendimentos nas unidades de saúde serão das 8 da manhã até as 6 horas da tarde. Os animais do zoológico Bosque Guarani, em Foz do Iguaçu, começaram a ser transferidos para os outros locais esta semana. A Prefeitura recebeu a autorização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, e do Instituto Água e Terra para a realocação dos bichos para ambientes que sejam mais adequados e lhes proporcionem maior bem-estar. A Prefeitura de Foz do Iguaçu começou a transferir os animais do Bosque Guarani para outras localidades com a autorização do IBAMA e do Instituto Água e Terra. A mudança acontece por causa do grande movimento de veículos e pessoas na região, que prejudicam o cotidiano das espécies. São 150 animais que serão realocados para outras instituições em Foz, Minas Gerais e norte do Paraná, além de zoológicos em Cascavel, Rio de Janeiro e Ribeirão Preto. Inicialmente, a intenção era investir em uma reorganização dos recintos dos animais para que ficassem mais protegidos das exposições visuais e sonoras que estavam submetidos, mas a Secretaria Municipal do Meio Ambiente decidiu que, mesmo com o investimento, o local ainda seria inapropriado. O bosque está atualmente passando por melhorias, já tendo recebido uma reforma no Centro de Educação Ambiental e também a construção de banheiros, além de outros projetos. Veja a seguir a audiência pública na Câmara de Vereadores. Com a temática retomada do turismo em Foz do Iguaçu.
DC Notícias Web, agora para falar sobre essa retomada econômica em Foz do Iguaçu, que já vem acontecendo, mas especificamente sobre um evento que acontece nessa quarta-feira, uma audiência pública, que vai tratar sobre essa retomada no setor de turismo, importantíssimo para Foz do Iguaçu. Para isso, nós estamos recebendo a vereadora Anice Gazzalli, que é justamente a pessoa que está idealizando, tratando, organizando essa audiência pública. Vereadora, é um prazer muito grande recebê-la aqui no DC Notícias Web. Prazer é todo nosso e obrigada pelo espaço, porque nós temos essa função de estar trazendo à população, aos munícipes de Foz do Iguaçu, o que está acontecendo na Câmara. Então a gente já agradece de antemão e dizendo que essa audiência ela será de extrema importância. Então a gente vem falando sobre retomada econômica em Foz do Iguaçu, sobre esse momento difícil que a cidade, que o mundo na verdade viveu da pandemia, mas o que será tratado especificamente nessa audiência pública? A pandemia ela veio e ela acabou mostrando para nós, munícipes de Foz do Iguaçu, a importância do turismo na cidade. Então, nosso principal carro-chefe econômico, ele está em torno do turismo. A rede hoteleira, a rede gastronômica, os próprios turistas que vêm, buscam aqui, eles precisam dos seus guias, dos seus motoristas, sejam de aplicativos, dos táxis, dos carros, também dos transportes de turismo. E amanhã nós estaremos debatendo na Câmara a retomada do turismo, também como fonte econômica essencial para o município de Foz do Iguaçu. E nós teremos a presença de várias autoridades e pessoas ligadas diretamente ao turismo. E principalmente nós estamos levantando agora a bandeira dos profissionais que trabalham de forma direta e indireta no turismo. Nós tivemos vários hotéis que tiveram suas atividades encerradas, nós tivemos, neste momento de pandemia, várias pessoas que ali trabalhavam, desde o camareiro, do copeiro, da recepção, dos guias, todos ficaram de uma hora para outra desempregados. Então agora com essa retomada, nós temos que debater muitas coisas, nós temos que preparar os nossos profissionais, nós precisamos também criar mecanismos para que, se a gente tiver um outro problema grave, como nós tivemos, né, quando estourou a pandemia, para que o turismo de Foz do Iguaçu esteja respaldado de alguma forma. Nós criamos o projeto Foz Conhecendo Foz, que foi uma luz no fim do túnel, que foi um projeto inovador e renovador. Tanto que hoje o nosso projeto Foz Conhecendo Foz, agradecer muito o executivo, o prefeito municipal de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro, que entendeu da importância, um projeto que nasceu no nosso gabinete, e para que não houvesse vício de origem, ele foi encaminhado do executivo para o legislativo. E esse projeto hoje ele está em Nova York concorrendo entre os melhores projetos inovadores durante o período de pandemia. Mas a nossa audiência pública ela vai ser muito ampla. Nós estaremos falando, escutando os guias, os profissionais que trabalham direta e indiretamente com o turismo. Nós também estaremos escutando a Codefós, o Visite Iguaçu, o Sind Hotéis, os hoteleiros. Nós precisamos escutar também o pessoal da gastronomia, porque por conta dos lockdown que nós tivemos, os empresários, diretamente todos foram atingidos. Nós queremos convidar a população de Foz do Iguaçu, participem, seja de forma online, seja de forma presencial, nós estaremos esperando por todos para as contribuições. Vereadora, a cidade já começa a respirar. Já. Né? Felizmente, as coisas estão passando. Mas assim, seria uma audiência pública para discutir situações ainda referentes ao prejuízo todo que essa categoria sofreu e também possibilidades para que numa suposta outra problemática nesse sentido não afete tanto, é isso? Seria num todo. Nós, com a pandemia, nós vimos o quanto somos vulneráveis, o quanto somos dependentes do turismo. Foz do Iguaçu é uma cidade dependente do turismo, nós somos uma cidade turística e, ao mesmo tempo, o quanto nós somos vulneráveis, porque nós não temos uma estabilidade econômica a não ser o turismo. E para que a gente possa estar fortalecendo a economia do município, nós precisamos sim pensar o turismo. Nós precisamos sim fortalecer o turismo, estar regulamentando principalmente leis ou estarmos tratando de novas normativas que possam estar auxiliando numa possível problemática futura. Nós temos que visualizar o presente e o futuro também. O passado ele tem que servir para orientação.
o que aconteceu no passado, nós não queremos que aconteça novamente. Nós não queremos o turismo sendo visto de uma forma colocada de lado. Então, a pandemia ela veio mostrar essa vulnerabilidade. E nós não podemos ser vulneráveis. Então, nós temos que, a partir dessa vulnerabilidade mostrada pela pandemia, começar a criar tratativas e normativas para nos fortalecer. Essa audiência pública vai servir para soluções práticas, ou seja, de funcionalidade prática, porque a gente vê muito debate sempre, mas que tipo de ações podem sair dessa audiência para que realmente as coisas aconteçam? Olha, Luciano, o que nós vimos, por exemplo, é a situação dos guias. De um dia para o outro, tanto os guias, tanto os motoristas de transportes do turismo, eles ficaram totalmente desamparados. E, de uma certa forma, eles nunca foram ouvidos, nunca tiveram espaço para debater. Ah, tem a associação, tem o sindicato, mas eles, de fato, nunca puderam expressar o quanto eles estavam sofrendo ou a importância deles, até que nós sentíssemos durante esse período todo. E hoje nós temos aqui no município de Foz do Iguaçu o CONTUR, que é o Conselho Municipal do Turismo. Nós pretendemos fortalecer as políticas públicas através do debate da audiência pública. Nós pretendemos fortalecer principalmente o CONTUR, onde todas as entidades, e desde a Câmara até o Executivo e todos os órgãos participam, ligados direta e indiretamente ao turismo, estão participando do CONTUR, e fortalecendo as políticas públicas, nós também fortaleceremos o CONTUR, e com o fortalecimento do CONTUR, nós estaremos fortalecendo de uma forma muito nobre o turismo. Então, a partir daí, nós teremos um mecanismo para que o grupo de trabalho não pare de estar debatendo e trazendo soluções imediatas e soluções a curto, médio e longo prazo para o turismo. Nós não vamos resolver o problema do turismo todo numa audiência pública, mas a partir da audiência pública nós vamos poder levantar todos os problemas, porque ali sim é um lugar, um espaço democrático, é um parlamento, onde todos terão vez e voz, e através da vez e da voz nós vamos estar documentando e dando continuidade no CONTUR de todo esse debate. Vereadora, quem são os órgãos que serão representados, que autoridades devem estar presentes? Nós teremos presença do CODEFOS, nós teremos a presença do Visite Iguaçu, nós teremos a presença do Sindicato dos Hotéis, nós teremos foram convidados também representantes da Itaipu, teremos a presença do CONTUR, teremos a presença da Secretaria Municipal do Turismo, também a da Fazenda, nós teremos a presença da Liguia, Liga Independente dos Guias, da Agitur, Associação dos Guias de Turismo ali do Parque Nacional, nós teremos a presença também do Sindicato do Turismo, nós também teremos a presença de todas as entidades ligadas direta e diretamente ao turismo. Nós também teremos a presença do Sindicato dos Profissionais do Turismo. Então, são várias entidades que foram convidadas e todas essas entidades, elas têm muito a contribuir. Que horário deve acontecer lá na Câmara de Vereadores nessa quarta-feira, essa audiência pública? Às 9 horas da manhã, quarta-feira, dia 10 de novembro, nós estamos esperando vocês lá. Vereadora, gostaria de agradecer demais a sua presença aqui no DC Notícias Web, discutir um assunto tão importante para a cidade, que é o, digamos assim, o oxigênio de Foz do Iguaçu, que é o turismo. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada, Luciano. E como vereadora e presidente da Comissão de Turismo na Casa de Leis, eu que agradeço vocês pelo espaço novamente, esse espaço democrático aí a toda a população. E logo mais tem uma palestra com a psicóloga Camila Cury, que vai falar como formar alunos emocionalmente saudáveis. Ellen Menezes tem mais informações. Olá, Andréia, Luciano e todos que acompanham o DC Notícias Web. Nossa equipe está aqui na frente do Hotel Bourbon, onde essa noite vai acontecer uma palestra dedicada aos pais dos alunos do Colégio Dinâmica, com a psicóloga Camila Cury, que é fundadora da Escola de Inteligência, que firmou uma parceria com o colégio. Os alunos, a partir de agora, terão aulas de educação socioemocional, que é muito importante, né, por conta desses momentos difíceis que estamos passando, e com a missão de formar pessoas, adultos, que tenham um emocional preparado para os desafios da vida. Segundo a direção do colégio, essas aulas acontecerão
uma vez por semana, já inclusas na grade curricular e com material didático próprio. E serão muito importantes, não só para os alunos e para os professores, mas também para as famílias. Volto aos estúdios. E DC Notícias Web dessa terça-feira vai ficando por aqui. Nós voltamos ao vivo amanhã. Siga, curta e compartilhe as nossas redes sociais oficiais. Obrigada pela sua companhia mais uma vez e até lá!